O Luxemburgo ele faz questão que o Pedrinho esteja por trás de tudo e que ele garanta que vai saldar as dívidas do clube. Porque saldando as dívidas do clube, os salários vão estar em dia e o Luxemburgo vai poder fazer algumas contratações que ele acha importantes. Então, são essas as principais exigências hoje do Luxemburgo para ele assumir o Cruzeiro. E eu digo aqui, para mim o Luxemburgo vai assumir o Cruzeiro. Para mim, o próximo treinador do Cruzeiro é Vanderlei Luxemburgo e é o melhor nome na minha opinião. Gente, vamos pensar. Quem no começo da Série B imaginava que o Cruzeiro ia estar lutando para não cair para a Série C? O grande drama era, pô, o Cruzeiro tem que subir, tem que subir. Agora, o principal objetivo é não cair. É não pagar o mico histórico de cair para uma Série C. Gente, até 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente viu um Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil, um dos maiores elencos do Brasil. Claro, muito graças à corrupção, às sujeiras que aconteciam lá dentro. Mas olha a situação que a gente vê o Cruzeiro hoje. É o seguinte, o Vanderlei, primeiro, ele é um cara que, assim como o Renato Gaúcho, assim como o Abel Braga, ele tem a linguagem da boleirada. O Vanderlei, ele sabe motivar a boleirada. Eu vou falar muito aqui do trabalho dele que ele fez no Vasco, porque eu conheço muitos jogadores do Vasco, né? Castan é meu amigo, Pikachu é meu amigo, Rossi é meu amigo. E o que os caras falam do Vanderlei é que ele é um cara muito bom de tato. Ele é amigo, mas ele também cobra muito. O Pikachu mesmo, ele deu uma entrevista aqui no canal Pilhado, que ele deixa claro, cara, o Vanderlei xinga todo mundo nos treinos. Todo mundo nos treinos. O Vanderlei xinga geral. É muito engraçado o treino com ele, ele te esculhamba, depois ele vem e te dá um abraço. O Vanderlei, ele sabe motivar um grupo. A gente viu preleções dele no vestiário no Vasco, no vestiário no Palmeiras. E vamos lembrar, muita gente diz, o Vanderlei já tá ultrapassado. Olha aí, ó. Diego Gregório, uma ajudinha ao canal por você ser esse cara humilde. Tamo junto, ô Dieguinho. Humildade é tudo, irmão. Eu digo que humildade não é virtude. Humildade é obrigação. Eu sou um cara que eu dizia há pouco tempo que o Vanderlei estava ultrapassado. Agora, os trabalhos recentes do Vanderlei Luxemburgo, eles realmente queimaram um pouco minha língua. Eu não sou um cara que eu tenho medo de falar a verdade, não. Eu assumo quando eu erro. O Vanderlei, no Vasco, fez um belo trabalho. O Vanderlei chega no Vasco, o Vasco numa situação muito ruim, e o Vanderlei recupera totalmente o Vasco. O Vanderlei tira o Vasco ali da zona no momento que ele estava no Vasco, faz um ótimo trabalho. O Vanderlei, ele chega a levar o Vasco lá pro topo da tabela. E quando ele chega, ele estava lutando para não cair. Então o trabalho no Vasco é muito bom. Depois ele vai pro Palmeiras, e esse time do Palmeiras aí, campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, que todo mundo fica vangloriando o Abel Ferreira, esse time foi montado pelo Luxemburgo. Quem não assume isso, ou tem alguma coisa contra o Luxa, ou é burro. Porque o Luxemburgo, se vocês forem lembrar, esses garotos todos que vocês veem aí no Palmeiras, o Luxemburgo que revelou no Palmeiras. O Luxemburgo que bota o Gabriel Menino pra jogar, o Luxemburgo que bota o Patrick de Paula pra jogar, o Luxemburgo que bota como é que é o nome dele? O Verón pra jogar. O Luxemburgo que ele coloca os moleques do Palmeiras pra jogar. E aí depois chega o Abel Ferreira, sendo que o Luxemburgo foi campeão paulista pelo Palmeiras e levou o Palmeiras lá. Foi invicto na Libertadores, na primeira fase. Então o Luxemburgo ele faz um excelente trabalho no Palmeiras e não sei eu por que ele é tirado, né? A gente às vezes não entende algumas situações. Então ele deixa o time do Palmeiras montado pro Abel Ferreira chegar e ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Então os trabalhos recentes do Luxemburgo são muito bons e ele é um cara de motivação. O Luxemburgo é um cara que ele vai chegar botando o pau na mesa, xingando, gritando, dizendo, deixando claro para os jogadores a grandeza do Cruzeiro. Então eu acho que é uma situação aí que o Vanderlei, na minha opinião, seria o principal nome e deixando claro aqui tudo que ele fez questão que aconteça. Ele faz questão que o Pedrinho do Supermercados BH é o contato do Luxemburgo hoje no Cruzeiro.
É ele que está negociando, é ele que está conversando. O Luxemburgo, ele faz questão que o Pedrinho esteja por trás de tudo e que ele garanta que vai saldar as dívidas do clube. Porque saldando as dívidas do clube, os salários vão estar em dia e o Luxemburgo vai poder fazer algumas contratações que ele acha importantes. Então, são essas as principais exigências hoje do Luxemburgo para ele assumir o Cruzeiro. E eu digo aqui, para mim o Luxemburgo vai assumir o Cruzeiro. Para mim, o próximo treinador do Cruzeiro é Vanderlei Luxemburgo e é o melhor nome, na minha opinião. O empate do Cruzeiro em casa com o Londrina em 2-2 deixou o time mineiro novamente muito próximo de voltar à zona de rebaixamento para a terceira divisão do futebol brasileiro. O Cruzeiro estava perdendo por 2-1, conseguiu empatar, no momento está atrás da equipe paranaense, o Londrina fica à frente do Cruzeiro e o mais incrível, com 13 pontos ganhos em 15 rodadas, o Cruzeiro tem campanha praticamente idêntica à da temporada passada, sendo que em 2020 o time teve 6 pontos retirados por conta de dívidas com outros clubes por aquisições de jogadores que foram parar na FIFA e a punição fez com que o resultado de campo aparecesse na tabela de classificação com meia dúzia de pontos descontados. Portanto, a essa altura do campeonato passado, o Cruzeiro havia feito 18 pontos e aparecia com apenas 12 devido a essa punição. Dessa vez, um ano depois, o Cruzeiro tem 13 pontos. Já mandou um técnico embora e agora sai o Moza. Né? Oficialmente é a versão de que ele pediu demissão, mas enfim, pouco importa. Até importa, porque o Cruzeiro, para contratar um novo técnico, ele não pode demitir os seus treinadores. Já tem aí um imbróglio envolvendo o Felipe Conceição, o Tigrão, que saiu anteriormente e que teria pedido demissão ou foi demitido. O técnico fala que foi demitido, já é um rolo danado, ou seja, o Cruzeiro, até para contratar um outro técnico, está envolvido numa situação delicada. E você vai ver aí o que o site do Londrina publicou logo após a partida. Sem querer aqui diminuir a importância do clube paranaense, mas é claro que o Cruzeiro, enfrentando o Londrina em casa, em outros tempos, o Londrina acharia excelente empatar com o Cruzeiro. Dessa vez não. O título lamenta o empate. Por quê? Porque dava para ganhar. E o Londrina estava à frente do placar, acabou sofrendo o empate. E depois veio a saída do técnico Moza com 9 jogos sem vitória. Ninguém mais respeita o Cruzeiro. Ninguém mais. Na segunda divisão, os times menores, times até com uma trajetória muito mais de Série C ou Série D, já enfrentam o Cruzeiro em qualquer lugar, em Belo Horizonte ou jogando em casa, sem cerimônia. Por quê? Porque percebem que o clube está muito fragilizado. Isso começa lá fora e vai parar dentro do campo. E nesse momento é sempre importante lembrar a postura dos torcedores que perseguiram jornalistas, que ofenderam, que subiram hashtag em rede social com ofensas graves contra jornalistas e veículos de comunicação que estavam alertando para os problemas que já se avizinhavam, que já estavam desenhados. Era tudo muito claro, né? Bastava prestar um pouco mais de atenção nos movimentos que aconteciam no clube mineiro. E o resultado está aí. Além da humilhação de ficar 2 temporadas seguidas na Série B, no ano passado, na temporada passada, 2020, ainda havia essa desculpa, perdeu 6 pontos no tapetão e tal, dessa vez nem isso. A luta do Cruzeiro é para não cair para a terceira divisão, é isso mesmo. E aí alguém vai lembrar, mas o Fluminense caiu também nos anos 90, mas era outra situação, não era um campeonato de pontos corridos. O Fluminense chegou numa última rodada de uma fase de classificação que ele poderia avançar, permanecer na Série B ou ser rebaixado. E uma combinação rebaixou a equipe do Fluminense. É claro que foi um vexame, evidente, foi um grande vexame. Mas dessa vez não, é um torneio de regularidade, em que o objetivo mínimo é você ficar entre os 4 para voltar à primeira divisão. E esse sonho, hoje podemos chamar assim, está muito distante. O Cruzeiro não dá o menor sinal de que possa reagir e se aproximar dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. E ao contrário, está novamente próximo da Série C e ao final dessa rodada, dependendo dos resultados das equipes que têm 14 jogos e estão abaixo dele no momento, poderá novamente mergulhar no chamado Z4 da segunda divisão, ou seja, poderá voltar à posição que estava na temporada passada com 6 pontos descontados, que era um dos ocupantes das 4 piores colocações na segunda divisão, ou seja, na zona de rebaixamento para a Série C. Então, vale a pena sempre lembrar isso, porque você que torce por outro grande clube brasileiro e que eventualmente gasta mais do que arrecada e é mal gerido, quando na imprensa alguém alertar para os problemas que se avizinham, antes de xingar o jornalista e o veículo de comunicação, lembre-se do Cruzeiro. É o pior exemplo possível, mas ainda serve para alertar e abrir os olhos de muitos torcedores que até hoje se iludem com má gestão e permitem que homens incompetentes ou sei lá mais o que, coloquem um clube tão grande nessa situação.
Para esses torcedores que tanto atacaram os jornalistas e os veículos que apenas faziam o seu papel lá em 2018 especialmente, esse castigo é bem merecido. Para os outros que não participaram daquele linchamento virtual covarde, sórdido, né, só resta lamentar, né, porque realmente vai ser muito difícil, vai demorar muito para o Cruzeiro voltar a ser aquilo que era.